Pronto. Então, pessoal, bom dia a todos, certo? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos dar continuidade, já finalizando o nosso assunto de industrialização, certo? E esse processo de industrialização, a gente começa a entender ele desde o princípio, quando a gente viu, né, a divisão desse processo industrial nas 4 fases da Revolução Industrial. Certo? Na aula passada, nós vimos bem direitinho, especificadamente, essas 4 fases da Revolução Industrial. E hoje a gente vê mais detalhadamente como que se dá, né, como se caracteriza essa indústria contemporânea hoje no mundo, né? Não só no Brasil, mas a nível mundial, certo? Então, a gente vê aí que as empresas, né, muitas empresas instaladas não só no Brasil, mas em outros países, né, em outras partes do planeta, elas se instalam através justamente de filiais. É onde a gente entra aí a questão das multinacionais, das transnacionais, certo? E essas empresas, elas buscam melhores condições, certo? Para a produção, para os seus fatores locacionais. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que os fatores locacionais, eles são de grande importância para a instalação de uma indústria, né? Se existe um bairro próximo, se existe uma estrada, né? Se existe ou se existe um acesso, né? Então, esses são fatores que fazem com que as indústrias elas se instalem, né? E os fatores que atraem essas indústrias de caráter produtivo são justamente isso que eu falei para vocês, né? Além da localização, a matéria-prima, né? A baixa atividade sindical, mão de obra abundante, com menores salários, fontes de energia variadas, com baixo custo, mercados consumidores promissores, infraestrutura básicas, vias de transporte, comunicação desenvolvida, incentivos fiscais, a exemplo justamente da isenção de impostos, né? Essa é uma característica que atrai indústrias aos territórios, e legislações brandas, entre outras características. Tá? Então, essas são as características que influenciam, né, a indústria contemporânea, esses elementos locacionais que fazem parte desse processo industrial. As grandes sedes de empresas, os centros administrativos de decisão, localizam-se sobretudo nos países ricos. Então, a gente vê hoje uma diferença muito grande, né, de desenvolvimento propriamente entre os países do norte, os países do sul, os países emergentes, né? Então a gente vê um maior desenvolvimento industrial, justamente, né, a atuação dessas empresas que localizam-se nesses países ricos, né? Que vai ter tecnologia, o meio técnico científico informacional através das tecnologias, né? As universidades de ponta, né? Se a gente for trazer aqui para o Brasil, nós temos várias universidades que trabalham justamente com essa tecnologia, descobrindo medicamentos, né? Descobrindo softwares, né? Enfim, tanta área, né? Dentro como é que eu posso dizer? Dentro da engenharia, seja ela química, a engenharia civil, certo? A petroquímica, a de petróleo, certo? Então, isso vem influenciar bastante a instalação dessas universidades. Então, esses países, né, que dominam esses centros industriais, certo? Que dominam esses centros administrativos, certo? Se caracteriza justamente por ter esse meio técnico científico informacional, né, dentro das regiões concentradas, como diz nosso querido Milton Santos, e vai ver justamente essa origem desses tecnopolos, né? Essa formação desses tecnopolos, eles surgem para facilitar esses investimentos, para facilitar essas pesquisas, certo? Esse desenvolvimento de trocas de tecnologias, mais indústrias em cada setor,
certo? Então, essa é a importância desses tecnopolos. Então, quando vocês ouvirem, né, lerem alguma atividade, lerem até nas provinhas do Enem, essa questão de tecnopolo, está voltado justamente ao desenvolvimento industrial, através de altas tecnologias, certo? Através de altos investimentos e concentrado especificadamente em um local, certo? Especificadamente em um local. Então, esses são os nossos tecnopolos, né? Aqui o livro de vocês, certo? Traz nitidamente agora o que a gente pode ter como os principais tipos de indústrias, tá bom? Então, os tipos de indústrias que a gente vai ver agora, certo? Então, acompanha aí no livrinho de vocês. As atividades industriais, elas são variadas, certo? E passam por diversos setores, desde a produção da energia, o extrativismo. Isso mostra o que a gente viu, pessoal, dentro dos setores da economia, certo? O setor primário, onde a gente vai encontrar matéria-prima, o setor secundário, onde a gente vai encontrar justamente essa indústria, transformação da indústria, e o setor terciário, que é essa comercialização no comércio. Certo? Então, nós vamos ter uma diversidade aí de indústrias, né? De construção, de alimentação, vestuário, eletrônicos, transportes, tecnologia de ponta, área biológica, farmacêutica. A farmacêutica vem crescendo muito nesses últimos anos, certo? E uma diversidade de tipos de indústrias, certo? Seja ela da menor, seja ela da fundozinho ali de quintal, até uma grande desenvolvida em uma área de concentração industrial, tá bom? E podemos classificar as indústrias de acordo com a sua produção. Então, vejam a importância da gente entender essa questão industrial, né? Então, o quadro, ele mostra justamente as características dessas indústrias, de acordo com a sua produção. Indústrias de bens de produção ou de base, né? As indústrias de capital intermediárias ou as de bens de consumo ou leves. São justamente essa divisão que mostra, seja ela aquela mais simples, certo? Até aquela mais complexa, aquela de maior investimento. Então, eu gostaria a participação de vocês, certo? Rayane, lê para a gente o que são as indústrias de bens de produção ou de base. Vamos lá, os demais acompanham? Lê para a gente, Ray. São indústrias responsáveis pelo processamento de matéria-prima, que servirão de base para outras indústrias. Normalmente estão situadas próximas às fontes de matéria-prima, para produzir o custo de transporte. Os principais exemplos são siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, indústrias extrativistas e de produção de energia e etc. Ótimo, muito bem. Então, essas indústrias de base, elas estão relacionadas justamente à questão da matéria-prima, né? Em locais onde tem a proximidade com a matéria-prima, né? E que tenham acesso, né? Situada justamente, por mais que não esteja dentro daquele setor da matéria-prima, mas estejam nas proximidades, certo? Estejam mais próximas. Isso vem facilitar, né, a sua produção e o seu processamento. Então, essas indústrias de bens de produção ou de base já está dizendo. Lembrem-se da palavrinha-chave, matéria-prima, certo? Luciano, lê para a gente as indústrias de bens de capital ou intermediárias. Vamos, Neto. Cadê você? Um instantinho, professora. Lê para a gente. Certo. Pode começar. Indústria de bens de capital intermediários, né? Isso. São indústrias que produzem equipamentos para o funcionamento de outras indústrias. Como outros setores não produzem seus próprios equipamentos, essas indústrias são importantes para o abastecimento interno do país. Em situações diferentes, há grande dependência das importações de maquinários para as atividades industriais. Ótimo. Então, bem nítido, né? Bem de fácil compreensão que essas indústrias de bens de capital intermediário, elas captam, né, equipamentos para o funcionamento das indústrias, certo? Então, quando aquela indústria ela não tem aquele certo tipo de equipamento, certo? Para gerenciar, para funcionar a sua indústria, ela vai ser justamente, ela vai comprar até em outros países,
né, que tem aquele equipamento para funcionar a sua indústria. Então, esses bens de capital intermediário, eles capitalizam, né, esses recursos e compram esse maquinário assim seja necessário. Ok? Quem mais pode ler para a gente essa terceira, indústria de bens de consumo leves? Cadê Laura? Uma das Lauras. Tá aí, Laurinha? Cadê Laurita? Pronto, Ana Laura, vamos lá. Indústrias de bens de consumo leves. As indústrias de consumo são aquelas que produzem bens ou quais serão consumidos pela população, ou seja, destinam-se ao consumidor final. Essas indústrias são classificadas em 3 tipos: bem duráveis, automóveis, eletrodomésticos e eletrônicos; semiduráveis, roupas, sapatos, produtos de uso doméstico; e não duráveis, alimentos, bebidas e remédios. Ótimo. Então, é justamente essa classificação, né, de acordo com sua produção, mostra que esses bens de consumo ou leves é o que está direcionado justamente ao que a população vai consumir, certo? Como que a população vai consumir através dessas indústrias, né? Dessa produção dessas indústrias? Através de produtos duráveis, semiduráveis, né? Não duráveis, como os alimentos, os remédios, as bebidas. Então, esse tipo de indústria, ela vem justamente mostrar, certo? Que é o que o produtor, que é o que a população vai consumir, certo? Que aquela população ela vai consumir. Então, vocês entendam que nós vamos ter, né, a indústria, desde seus bens de produção, como a matéria-prima, nós vamos ter as indústrias de bens de capital, que vai gerenciar o maquinário, certo? Assim necessário. E nós vamos ter as indústrias de bens de consumo ou leves, que é justamente aquela produção que está voltada, né, ao abastecimento da população, seja de bens duráveis, bens não duráveis, certo? E semiduráveis, seja um automóvel, seja um eletrodoméstico, seja uma medicação, uma alimentação, tá certo? Está caracterizado dentro dessas indústrias de bens de consumo. Lembrem-se que é o que nós iremos consumir, certo? Bens de produção de consumo é aquilo que a gente vai consumir. Seja quando a gente compra um carro, seja quando a gente compra um computador, seja quando a gente compra um remédio, seja quando a gente compra a nossa alimentação, tá certo? Então, são esses tipos de indústrias. E daí, a gente entra para uma questão importante. As práticas empresariais, certo? As práticas empresariais de concentração financeira. Então, como a gente pode ver essa caracterização, né? Então, vamos lá. O poderio econômico e até mesmo o político, a gente sabe que a questão política tem uma grande interferência, né, dentro dessas multinacionais e transnacionais, e que vem interferir justamente nas estruturas de mercado e na própria economia dos países. Então, a economia de um país, certo? A economia de um país, ela vai ter essa referência, certo, ao valor econômico, ao poder econômico, através da questão das políticas, né, das grandes multinacionais e transnacionais. E daí, pode ocorrer de forma positiva, quando contribui para o desenvolvimento de determinadas regiões, né? A gente sabe que, se é positivo, vai contribuir para o desenvolvimento das regiões. Se ela for negativa, né, ela prejudica a livre concorrência entre as empresas, ou até mesmo entre países, e em muitos casos isso resulta na falência, certo, de diversas empresas nacionais que não conseguiram competir com as grandes. A gente vê muito isso, certo? No nosso cenário hoje mundial, essa concorrência entre empresas, né, é muito atuante com relação que muitos chegam até a sua falência, certo? Então, essa concorrência dentro dessas práticas empresariais, né, de um lado onde traz o lado positivo, que é o desenvolvimento, e do outro lado, onde traz a falência das indústrias através, né, dessas concorrências. E daí nós vamos encontrar tipos de concentração financeira, certo? Então, vamos lá ver o que diz cada um, tá certo? O que vem dizer cada um. O conglomerado, certo? Acompanha aí no livrinho de vocês o conglomerado.
São empresas que atuam em diferentes setores de atividades econômicas. Como é que a gente pode usar um exemplo de conglomerado? Vamos lá, Miguel, Ítalo, Luciano, todo mundo, vamos lá. Um exemplo de conglomerado, a gente pode usar, né, a Mitsubishi, a LG, certo? Que vai fabricar desde de televisão, de computadores, até uma simples caneta, certo? Então, quando a gente fala em conglomerado, são empresas que elas atuam em diversos setores das atividades econômicas, né? Desde o setor, seja lá o setor automobilístico, né, ao setor onde vai produzir uma caneta. Então, conglomerado é uma empresa que trabalha em vários setores. Isso, empresa que elas vêm atuar em vários setores da economia. E como Tipo exemplo, a a gente Samsung, pode trabalha em usar... tudo. Pode falar, Ítalo? Tipo a Samsung. Oi? Estou ouvindo, pode falar. Tipo a Samsung? Isso, muito bem, a Samsung, a LG, a Mitsubishi, né? Então, esses são exemplos de conglomerados, são empresas que elas atuam em diferentes setores da nossa, né, atividade econômica. E os Entendi. nossos maiores conglomerados, né, eles são norte-americanos e são chineses, certo? A China, ela domina uma área muito grande desses conglomerados, tem muitas empresas, né? Além também nossos vizinhos norte-americanos, né? É um monopólio muito grande, eles dentro dessas atividades econômicas, tá certo? Então, é uma empresa que vai atuar em diversos setores, certo? LG, Mitsubishi, Samsung, certo? São exemplos desses conglomerados. E o monopólio, certo? O que a gente pode ver do monopólio? Vamos lá? Os É o Correios. domínio do mercado por um único grupo de empresas ou pelo Estado, né? Então, deixa eu ver se eu citei um exemplo para vocês aqui. Os próprios Correios. Sabe quem a gente pode citar como exemplo? A Petrobras. A Petrobras, ela é um exemplo de monopólio. Ela tem o domínio do mercado por um único grupo de empresas ou pela estatal. Você pode ver que a Petrobras, né, ela é uma empresa estatal, mas que infelizmente no decorrer do tempo, dos anos, ela teve a sua parte privatizada, né? Então, ela domina essa questão de todo o gás, desde a sua exploração até o seu destino final, que são, um exemplo, os postos de gasolina. Né? Então, ela tem esse domínio de mercado por um único grupo. Então, a gente pode citar como exemplo desse monopólio, certo? A Petrobras. O Google também poderia O ser? Google também, muito bem. A Google também pode ser esse exemplo de monopólio. Ela monopoliza, né? Desde a sua produção até seu destino final dos seus produtos, né? A Google, muito bem. Oligopólio. Né? Domínio do mercado por um reduzido grupo de empresas. Quem a gente pode usar como exemplo de oligopólio? Vamos lá. As empresas aéreas, certo? As empresas aéreas. Ai, meu Deus. As empresas aéreas. A TAM, a Gol, né? A Azul. Então, são empresas que elas determinam, certo? Ofertas de voos comerciais. São empresas que atuam nesse setor, tá bom? Então, como exemplo de oligopólio, a gente tem o domínio desse mercado por um reduzido grupo de empresas. A gente pode usar como dentro dessa venda desse setor comercial, né? Através das empresas. TAM, como exemplo, né? A gente tem a TAM hoje atuando, a Varig, ela faliu, nós temos a TAM, temos a Gol e temos a Azul, que ainda permanecem no nosso mercado, certo? E o cartel? O cartel é um acordo entre empresas, até de países, certo? Suponhamos, nós temos uma empresa aqui instalada no Brasil e temos uma outra empresa instalada na Índia, nos Estados Unidos, na África do Sul, né, lá na Europa, enfim. Então, e elas são independentes, certo? Para determinar a produção e o preço de um determinado produto.
o meu preço pode ser um, aqui está na Índia pode ser outro, aqui está nos Estados Unidos pode ser outro. Na prática, esse tipo de relação é considerado ilegal, né? Então, por isso que a gente vê muitas vezes, praticou cartel, né? Praticou cartel, justamente nesse sentido. E uma característica do cartel, né? Nós temos a Ambev. O que a Ambev fez? A Ambev comprou, né? A Antártica, a Skol, outras marcas de cerveja e gerenciou todo aquele cartel, certo? Então, como exemplo, né, a gente pode usar a Ambev aqui, também está no nosso Brasil, né, como essa empresa que pratica esse tipo de relação, certo? E Infelizmente. estabeleceu uma espécie de, entre aspas, monopólio. Isso, de monopólio, e que era necessário justamente um determinado acordo, né, para se fixar esses valores. Muito bem, se gerou justamente um tipo, dentro desse cartel, um monopólio. Monopoliza, né, através da compra daquela marca, e aí vai ter a rentabilidade, vai a luta dos lucros, né, de ganhar dinheiro. E o truster, né? Vamos lá, o truster, o que a gente pode ver? Truster, fusão de várias empresas para dominar o mercado. O que a gente pode usar como exemplo aí? As empresas de siderurgia, né? As empresas de metalurgia, certo? Então, tem a fusão de várias empresas e domina um determinado mercado. Certo? A gente vê muito isso nessas empresas de metalurgia e de fábricas de locomotivas também, certo? Então, o truste é a fusão justamente dessas várias empresas que tentam dominar o mercado. Para isso, eles vão ter que ter muito jogo de cintura, né? As empresas, elas vivem justamente em função dessa lucratividade e é aquela coisa, é vender o peixe, né? É correr atrás de como é que eu posso dizer? De pessoas que queiram comprar o seu produto, né? De comerciantes, eles sendo os fornecedores de pessoas para assim ele vender o seu produto. E o holding, né? Organização que controla várias empresas por meio da aquisição majoritária das ações. A Eita! JIF. Oi? A JIF Investimentos. Isso, Comprou a JBS, o Banco Original. isso, a gente pode usar também como exemplo, Ítalo, os cartões de crédito, né? Hipercard, Mastercard, bancos privados como o Itaú, né? Então, elas controlam justamente essas empresas, né? Essas empresas por aquisição das suas ações. Então, a gente vê muito isso, né? Empresa de cartão de crédito, então, elas superfaturam, né? São empresas riquíssimas que elas faturam justamente em cima dessas ações. Deixa de pagar um mês para ver se não cria uma bola de neve, né? Sem contar os juros, sem contar pacote de não sei de quê, acordo de não sei o que lá, você tem o seu cartão de crédito, sei lá, R$2.000, aí a empresa faz o acordo, não, esse mês você paga 300. Aí, que coisa boa, vou pagar 300, mas no próximo mês vai vir os 2.000 que você deve, né? O que você comprou em cima e o retroativo. Olha aí, adiantou de quê? Nada, então elas vivem disso. Até mesmo sem usar. Como é? Eles terminam pagando até mesmo sem usar. Justamente. E para a gente finalizar esses tipos de concentração financeira no mundo, né? No mundo que a gente vive, nesse cenário que a gente vive, a gente pode, por último, a gente tem um duping, né? Consiste em vender um produto ou oferecer o serviço com um preço baixo do valor, né? Então, a gente tem aquele produto, aquela empresa, aquela fábrica produz aquele produto, fabrica aquele produto e vende-se o produto abaixo do preço do valor de custo, certo? Para ter uma maior venda, né? O objetivo é justamente ter essa maior venda, com o objetivo de atrair, consequentemente, maiores consumidores e eliminar a concorrência. Né, Ítalo? Então, a gente vê aí que eles vendem esses produtos, oferecem esses serviços com preço abaixo do mercado,
certo? Com isso, ele vai estar atraindo mais consumidores, né? Mais pessoas para ficar dependente da sua empresa e assim ele elimina a concorrência, certo? Então, geralmente, um exemplo, uma loja de roupas, né? Do mesmo setor, né? Que vende aquele mesmo produto. Então, a gente vai ter uma que ela vai colocar o preço mais embaixo, vai atrair mais consumidores, certo? E vai eliminar a concorrência no sentido de que as pessoas vão procurar mais. Por quê? Porque aquela pessoa, aquela empresa, aquela fábrica, ela vende mais barato, certo? E nesses casos, preços ficam abaixo da média do mercado, por tempo determinado, até desestabilizar a concorrência, certo? Até desestabilizar o concorrente. O concorrente, ele está desestabilizado até ele lutar, trabalhar para conseguir a sua vaga no mercado novamente. É uma prática considerada também ilegal, certo? Assim como o cartel, é uma prática ilegal, tanto no mercado interno como no mercado internacional. Então, essa prática do dumping, né, ela não só é feita a nível internacional, mas ela também é praticada a nível nacional, né, nas regiões geoeconômicas, nas regiões de área concentrada, principalmente na nossa região sudeste, onde a gente concentra o maior número de indústrias, né, o maior número de empresas. Então, isso é um caso bem comum, a prática do dumping, certo? E vamos lá prosseguir o nosso assunto. Então, essa parte que ficou designada, né, desse processo de industrialização, desse estudo das indústrias para a aula de hoje, é justamente essa industrialização nesse mundo contemporâneo, nessa sociedade que a gente vive hoje, nessa revolução industrial na sua quarta fase, né? Na fase do desenvolvimento econômico, né? Mas também na fase das privatizações, terceirizações, a fase que Milton Santos leva muito em consideração como meio técnico-científico informacional, né? Então, essas práticas econômicas, elas estão todas ligadas a essa contemporaneidade, a esse século XXI que a gente está vivendo, né? Você veja que são termos novos, né? São palavrinhas, cada dia surge uma palavrinha mais recente, né? Então, a gente tem que estar atualizado dentro desse processo globacional, tá bom? E a gente vê aí que no mundo contemporâneo, as grandes empresas, elas controlam boa parte do mercado internacional, certo? E onde que encontra-se, onde que a gente pode ver essas grandes empresas, né? A liderança dessas grandes empresas, né? Nos países desenvolvidos, certo? Nos países do norte, nos países onde a tecnologia é mais vigente, né? Onde o mercado ele é mais amplo, onde a industrialização ela é mais participativa, digamos assim, né? Ela vai ter a participação desses tipos, né? Vai ter a participação desses tipos de concentração financeira que a gente viu agora. Então, é muito comum nos países europeus, né, países asiáticos, a gente vê quando a gente usa como exemplo o conglomerado, né, onde que o conglomerado está mais atuante, né, em países asiáticos e países norte-americanos, né, que justamente trabalha com essa diversificação desses setores da economia, certo? Então, estudar o mundo contemporâneo, né, estudar o mundo contemporâneo hoje dentro da industrialização é estudar justamente essas empresas, é estudar justamente essas correlações industriais entre uma área geográfica e outra, certo? Como que se dá o desenvolvimento hoje da publicidade, né? Você veja que lança-se uma marca, sei lá, nos Estados Unidos, daqui a pouco ela cai aqui, né? Lança-se uma moda na Ásia, mas principalmente o mercado americano, que infelizmente ele ainda controla, né? Ele ainda tem esse controle, essa dinâmica esse poderio diante do cenário mundial, né? Então, essa questão norte-americana é muito presente. A gente trazendo só um pouquinho agora que a gente está vivendo, né? A gente vê que o estudo da vacina, né, contra o Covid tem vários países aí com suas cobaias, com suas pesquisas, a Rússia, a China,
né? E os Estados Unidos também. Será que, né, os Estados Unidos, por dominar esse monopólio, né, por ser essa grande concentração ainda, muitos países dependentes dele, né, será o que vai ser vigente, né? Por mais que as outras vacinas ela tenham eficiência, certo? Mas será que a americana ela não vai controlar o seu mercado, né? Ela vai obrigar aqueles países que dependem dele, né, financeiramente, economicamente, a comprarem as suas vacinas, né? Então, isso é uma interrogação. Então, vamos lutar para a gente estar vivo até o lançamento dessa vacina, para a gente ver se ela é americana, se ela é russa, se ela é chinesa, né? Vamos ver até onde que a gente chega. Então, só voltando para essa questão da industrialização, os Estados Unidos, né, ele domina o mundo, né? Domina o mundo e seus mercados também regionais. Então, para a gente finalizar, né, busca-se evitar o controle de setores econômicos pelo capital privado. Os governos criam um mecanismo de regulação dos mercados internos, né? É onde entra aquela grande dicotomia, aquela grande disputa entre as estatais, né, onde o Estado ele participa ativamente, e onde entra a questão das indústrias que são, né, dos setores que são privatizados. A gente sabe que tem muitos setores no Brasil que, a partir dessa instalação, né, dessa participação do neoliberalismo, elas foram privatizadas, né? A gente está aí com os nossos Correios ameaçados, o Banco do Brasil ameaçado, a Caixa Econômica ameaçada, a Universidade Federal ameaçada a ser privatizada, né? Então, coisas que a gente tem que infelizmente, ficar de olho, prestar atenção, né? E ver quais são as percas que a gente vai ter a partir do momento que uma empresa, que uma grande órgão, uma grande instituição, ela passa a ser privatizada, né? Muitos direitos, o Estado, mas o objetivo, pessoal, essa questão de privatização é tão interessante que o Estado, ele quer tirar cada vez mais a responsabilidade dele, certo? Ele está saturado, é muito funcionário, o Estado não está dando conta da folha, o Estado está com algumas... Por quê? Porque o objetivo do Estado hoje, o Estado como célula, né? Estado com E maiúsculo, é tirar justamente a sua responsabilidade e jogar para as empresas privadas, onde a gente vai ter o quê? A questão da desigualdade, a questão das jornadas de trabalho excessivas, salários miseráveis, né? Pessoas que adoecem com facilidade devido a essa jornada de trabalho, sem recursos, sem direitos, né? Eu estava vendo um artigo que fala justamente sobre isso que a gente está vivenciando hoje, né? Da uberização, né, de como está o processo de uberização hoje no Brasil. E tinha uma entrevistada, uma senhora que foi entrevistada, e ela dizia assim, uma coisa que realmente eu fiquei pensando sobre aquilo. Ela disse, olha, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, quando a gente vai procurar um emprego em uma empresa, né, uma indústria, uma fábrica, eles pedem até o nosso DNA, até o nosso tipo sanguíneo, todo tipo de documentação necessária. Aquela entrevista, aquele peneirão, quem tem maior capacidade, quem tem estudo A, quem tem estudo B. E quando eles demitem a gente, eles esquecem até que a gente é ser humano, que a gente tem família, que a gente tem filhos para dar de comer, né? Então, vejam como está o cenário no mercado mundial hoje, certo? Então, essa fragilidade, certo? Essa fragilidade que deixa o ser humano a mercê, né, dessa divisão social dentro do processo industrial, certo? Então, é um caso a ser pensado, que realmente é isso que a gente está vivendo, certo? Então, pessoal, a Organização Mundial do Comércio, certo? Gerencia, analisa e investiga práticas abusivas em todo o comércio global, justamente, praticamente em cima dessa concentração financeira, certo? Então, esse capítulo, certo, que a gente vê sobre o processo industrial no cenário mundial, certo?
Lá na frente, a gente vai ver especificadamente no cenário brasileiro, certo? Só no cenário brasileiro, certo? Vamos ver o histórico dessas fases aqui no Brasil. A gente viu de uma forma mais genérica, né? Quando a gente fala nível mundial, vimos a questão do toyotismo, do fordismo, né? De como está dividido esse processo industrial a nível mundial, os países emergentes, os países do norte, certo? Então, todo esse cenário desse processo industrial. Na aula seguinte, como não vai dar tempo, a gente só tem 1 minuto, infelizmente a aula passa muito rápida, certo? Passa voando, ó, 1 minuto. Eu quero que vocês respondam esse exercício, certo? Não me enviem agora. Quando terminar o bimestre, no final do mês, eu quero essas atividades de vocês. Então, o bom é a partir do momento que a gente vai concluindo um capítulo, a gente vai concluindo um assunto, a gente já resolve aquele assunto, aquele conteúdo, para a gente não acumular. Eu sei que vocês não têm só geografia, né? São muitas disciplinas, são muitos professores, eu até entendo o lado de vocês, às vezes é até desgastante, né? Mas é para o bem de vocês. Então, a partir do momento que eu libero uma atividade, aí vocês já fazem, que é para não acumular. Tá certo assim? E quando a gente chegar no final do bimestre, aí eu peço essas atividades a vocês. Entendido, meus anjinhos? Alguma dúvida? Entendido. Entendido? Pronto. Sim. Então, na próxima aula,